Boa noite, sejam bem-vindas ao Espaço Mulher, que depois de 15 dias, então, um descanso aí merecido para nós também somos trabalhadores, retornando então com nossa programação normal às quintas-feiras. Igualmente, o Zalmir Soares também já está de volta, já está trabalhando, já está postando nas redes sociais aí as notícias, para deixar você sempre atualizado, sempre sabendo de tudo o que está acontecendo, então, em Ijuí e região. E antes de anunciar as nossas convidadas de hoje, que vão conversar conosco sobre o mês de junho, que nós temos a conscientização aí do doador de sangue, eu quero agradecer a minha gratidão aos nossos apoiadores do Espaço Mulher, que é a Panificadora Grano Santo, a Ótica Ijuí, o Salão Beleza Humana, a Charliene Menschke, a Fazenda Bom Sucesso, o Supermercado Laçador. Lembrando você que amanhã, então, na sexta-feira, nós temos o Dia dos Namorados. Você pode procurar os nossos apoiadores para presentear seu namorado, seu companheiro, seu esposo, que o namoro também é companheirismo, é amizade, é tudo isso que se soma ao namoro, ao casamento. Então, busquei os nossos apoiadores e presenteie cada um da forma que quiser. E hoje nós vamos falar de um gesto simples, que todos nós podemos fazer essa ação, que é a ação da doação de sangue. No mês de junho, então, mês vermelho, ele é o mês da conscientização do doador. No dia 14, no domingo, nós temos o Dia Mundial do Doador de Sangue. E para conversar conosco sobre o assunto, para nos esclarecer, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre, nós temos as nossas convidadas, a Paula Jaqueline Kunzel, que é assistente social, e a Kelly Bazotti, que é coordenadora de enfermagem do Banco de Sangue do HCI, ambas do HCI, do nosso Hospital de Clínicas de Ijuí. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito boa noite, e é sempre muito bom a gente poder estar num espaço como este, divulgando o nosso trabalho e conversando sobre esse assunto que é tão importante na vida das pessoas, para salvar vidas. Uma boa noite a todos, e como a Paula falou, a gente agradece a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, e da conscientização do pessoal em ir doar sangue e salvar vidas. Porque salvar vidas é importante, e todos nós, apenas com uma doação, podemos salvar muitas vidas. Vamos conversar um pouquinho então e passar para o público, para o pessoal que está conosco, o que é o Junho Vermelho, sobre a conscientização do doador, de ser doador. Então, o Junho Vermelho ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, como o mês de conscientização deste ato nobre e insubstituível. Temos aí o auge, então, do mês, que é o dia 14, onde se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, como forma, então, de agradecimento às pessoas que já fazem parte desse processo da doação. Aos voluntários, Aos voluntários, exatamente. E também como forma de conscientizar cada vez mais a população do quanto é importante este ato. Então, este é o principal objetivo do Junho Vermelho e do Dia Mundial do Doador de Sangue. E junto ao HCI, vocês têm alguma programação dentro desse mês, então, do doador? O próprio Junho Vermelho é uma campanha nacional, Então, as pessoas procuram bastante o nosso serviço, motivados por esta campanha, E durante o mês todo aí a gente está recebendo empresas, escolas, Kellen, para participar, então, desse movimento. Mas é bem importante ressaltar que a doação ela não pode só acontecer durante as campanhas, A gente precisa de doadores todos os dias, As transfusões, elas são recorrentes, As doenças não podem esperar. Então, a gente precisa ter essa conscientização realmente do quanto este ato
é importante. A doença, ela não espera, ela aparece, né? E às vezes quando menos a gente espera, né? E o banco de sangue tem que estar alimentado, né? Tem que ter o sangue para te poder utilizar ele, né? Porque eu acredito que num tratamento de doenças, em uma cirurgia também se usa o sangue, né? Exatamente, tanto nas urgências, que são as que a gente tem, né, mais necessidade no momento, ali no ato, e aqueles pacientes que já vêm em tratamento, né, pacientes oncológicos, com leucemia, que precisam bastante de transfusões de plaquetas, então a gente tem pacientes de cirurgias cardíacas, que são cirurgias maiores e que também precisam repor com sangue, né, e claro, outros pacientes também. Então a gente, como a Paula falou, a gente precisa diariamente ter os doadores para a gente conseguir manter o nosso estoque e também em função da validade do sangue. Então a gente precisa de doadores todos os dias realmente para a gente conseguir manter o nosso estoque em dia. Por essas situações aí, né, que é tão importante a doação de sangue, né, Paula e Kellen? Em uma doação de sangue, né, que a pessoa fica lá alguns minutos, quantas vidas podem ser salvas? A gente pode salvar até 4 vidas, né? A gente tem como rotina no nosso serviço sempre produzir as hemácias, as plaquetas, o plasma e o crio, como eles têm uma validade um pouco maior em função de que eles ficam congelados, a gente produz conforme a necessidade do setor, né? Mas a gente pode salvar até 4 vidas com uma doação de sangue. Os tipos de sangue, vocês querem falar um pouquinho sobre? Assim, os grupos sanguíneos negativos, um menor número da população tem, né? Então, para a gente conseguir manter esse estoque, é um pouquinho mais difícil, né? E aí temos também o O negativo, né? O O negativo é o doador universal, né? Então, ele é compatível com todos os grupos sanguíneos. Então, a gente sempre precisa ter muito cuidado no estoque de O negativo, que numa urgência, né, Kellen, numa urgência, quando o paciente não pode aguardar o tempo de coletar a amostra do paciente, fazer provas de compatibilidade, né, para ver se aquela bolsa é compatível com o paciente que precisa receber, né, quando não tem esse tempo de aguardar. Quando é muito urgente, o caso, o paciente vai receber sangue O negativo, né? Então, esse é o sangue que a gente tem o maior cuidado, assim. Mas, ressaltando, né, que todos os grupos sanguíneos são importantes, né? Mas o O negativo, você quer dizer que o menor número da população tem o O negativo? Desculpa. Positivo, né? Negativo. 9, em média 9% da população mundial tem esse grupo sanguíneo. E o mais raro é o AB negativo, onde menos de 1% da população tem esse grupo sanguíneo. Mas a parte boa é que o AB, ele é o receptor universal. Então, ele é compatível com qualquer isso, tipo ele recebe de qualquer grupo, né? Por isso que o O negativo continua sendo... E o A positivo é o que mais nós temos, então. E o positivo é o que mais nós temos, né? Mas, em compensação, o nosso maior número de pacientes é esse grupo sanguíneo. Então, o A positivo ainda é o que nós mais precisamos hoje, né? Exatamente. O A, B, recebe qualquer um, então. Recebe de todos, mas... Então, esse é o que a possibilidade ela é maior que todos os outros, então, mas né? uma porcentagem bem pequena da população que tem esse grupo sanguíneo. Muito bem. E o que é necessário, então, para uma Adriana ir lá e fazer uma doação? Eu sou doadora, gente. Isso aí. Para ir lá e fazer uma doação. Idade, tudo que vocês puderem passar e explicar, né, para as pessoas sobre, para que você também possa saber se você pode fazer a doação ou não, né? Então, o doador ele tem que ter idade entre 16 e 69 anos. 16 e 17 a gente sempre pede autorização dos pais, então tem que levar um termo de autorização, né, para quem for menor de idade. Quem já doou antes dos 61 anos segue doando até 69. Quem nunca doou antes dos 61, daí já não consegue realizar a doação. Pesar acima de 50 quilos, muito importante reforçar para o pessoal que tem que estar alimentado, não pode estar em jejum, então sempre tomar um café da manhã antes de realizar a doação de sangue, tá?
tem que ter uma noite boa de sono na noite que antecede a doação, de no mínimo umas 6 horas de repouso, né? E claro, a gente avalia durante a triagem clínica, que é a entrevista que a gente faz com o doador, a gente avalia o uso de medicamentos, cirurgias, vacinas, se fez algum procedimento endoscópico. Então a gente avalia também caso a caso, conforme o doador. Sabe que o pessoal tem muita dúvida, os jovens, principalmente, porque hoje em dia é muito comum, né, a pessoa fazer uma tatuagem, ou 2 ou 3, né? E quem tem tatuagem pode fazer doação, Paula? Pode, mas precisa aguardar, né, após ter feito a tatuagem, um período de 12 meses, para daí então se candidatar no processo da doação. 12 meses é bastante tempo, né? É bastante tempo, mas precisa aguardar, né? Existe então a nossa legislação, né, do Ministério da Saúde, e a gente precisa seguir todas essas normas, tendo em vista a segurança desse sangue, né, a qualidade desse sangue a ser transfundido. E medicamentos, para quem toma medicamentos, quais são os medicamentos que a pessoa toma que não pode ser doador, então, né? Porque tem alguns, né, como a Kellen citou há pouco aí. A gente... Existem inaptidões definitivas, que a gente diz, né, e inaptidões temporárias, como a Kellen comentava anteriormente, né. Então, muitas coisas a gente vai conversar durante a entrevista com o doador, né, ou até mesmo se antes da doação o doador quiser entrar em contato com nós por WhatsApp, lá no banco de sangue para conversar com a gente, né, e tirar essa dúvida. Eu sempre digo, o conhecimento, né, a pessoa precisa ter esse conhecimento, né, para não, eu tomo uma medicação, eu não vou poder doar, né? Tira a dúvida com nós, para ver se de fato isto procede, né? Mas assim, o maior número de inaptidões lá no nosso serviço é a questão do uso do anti-inflamatório, né, Kellen? Exato. É assim, o pessoal muito se automedica, né? Então, o uso do anti-inflamatório precisa aguardar 3 dias para poder doar. Então, hoje é o nosso maior índice de inaptidão temporária. Até porque hoje o anti-inflamatório ele é vendido livremente nas farmácias, né? Exatamente. A questão do uso do antibiótico também precisa fazer o tratamento, aguardar o período de 15 dias e depois pode se candidatar à doação tranquilamente. Mas como a Paula falou, se tem dúvidas sobre alguma medicação em específico que se faz uso, né, ou um antihipertensivo, alguma coisa, entre em contato conosco, a gente já diz se aquela medicação pode ou não para doar. Até porque, como vocês estão lá dentro do banco de sangue, né, a gente passa pela Paula e por uma entrevista bem extensa, que é, como vocês já citaram, tão importante até para saber que tipo de sangue vocês estão usando, se vai ser utilizado, se não vai, porque tem todos esses testes, né? E elimina ali mesmo a pessoa que não pode doar. Mas também, como citaram, você pode ir até lá, você está disponível, Paula, Kellen, para dar essa explicação. Não precisa ir especificamente, vou doar, né? Mas para saber se você pode, você é apto a doar, né? Exatamente, e aquelas pessoas que não podem fazer a doação, a gente sempre, nas nossas palestras, né, que a gente vai muito nas escolas, nas empresas, a gente sempre diz que a pessoa que não pode doar, ela pode incentivar, né, outras pessoas a doar, ela pode ser o multiplicador desta ideia, né. Então, outro apelo, assim, que a gente faz sempre, é não esperar alguém próximo precisar, algum amigo, alguém da família precisar, para ir ter essa consciência do quanto é importante o ato, né? Até porque o sangue, no momento que você doa aquela bolsa de sangue total, ela fica numa espécie de quarentena, né? Que é o tempo que a gente leva para receber o resultado dos exames dessa bolsa. 40 dias? Não, 48 horas. Ah, 48 horas. Quarentena, já tô pensando 40 dias, meu Deus, né? Não, leva em média 48 horas, né? Para saber se o sangue tá sã e para gente poder usar para uma pessoa. Né? 48 horas. 48 horas. Uma quarentena de 48 horas. Os laboratórios de apoio, eles são fora daqui, né? Um dos laboratórios é Florianópolis e o outro é Porto Alegre, né? Então, demora esse período. Então, esse sangue é encaminhado. As bolsas são encaminhadas. As amostras que são coletadas no momento, né? No momento da doação. É bom pra gente saber isso, né? Porque eu já também não tinha esse conhecimento. Então, que seriam as amostras.
Exatamente. Então, esse sangue, ele jamais vai ser utilizado, né? De braço a braço, como antigamente acontecia, né? Ele fica numa geladeira de impedidos, que a gente chama, né? Até a gente ter essa certeza das sorologias. E aí, sim, no momento que chega o resultado dos exames, né? Por isso a demora, 48 horas, porque é fora de Juí. Exato. Hoje não temos aqui ainda E como a Paula essa falou, possibilidade. então, ele fica aguardando ver o resultado do exame, assim que tiver tudo ok, a gente passa por um processo de liberação dessa bolsa, e daí ela vai para outra salinha que já está apto a ser utilizado. Mas, além de tudo isso, a gente tem ainda o processo de que a gente faz a compatibilização da bolsa do doador com o sangue do paciente. Então, tem todo um processo também, além de somente liberar essa bolsa. Mesmo que às vezes a pessoa esteja no mesmo grupo sanguíneo, às vezes ela pode não ser compatível. Então, a gente vai compatibilizar essa bolsa em todas as vezes que o paciente precisar de uma transfusão. Olha, é um grande trabalho isso, né? Ele é um trabalho extenso também. É como você citou, né, Paula? Antigamente tirava do meu braço e colocava no braço da Paula. Hoje já não é assim, tem que ter todo esse processo, então todo esse trabalho de averiguação e ainda quando retorna, continua-se o processo para ver se a pessoa pode receber com a sua compatibilidade. Quem teve, porque hoje está retornando isso, infelizmente, né, o Covid, essas gripes mais fortes, H1N1, influenza, dengue, quem teve a dengue, quem teve o Covid também pode ser doador, ou tem um prazo para isso também, porque isso é bem importante, né? Nós estamos aí no inverno, e o inverno é propício a tudo isso, né? Exato. Quem teve o Covid, a gente sempre pede para aguardar 10 dias após o término dos sintomas, né? E da mesma forma para quem teve a gripe, né? Influenza, enfim. Aguarda passar os sintomas, depois que terminaram os sintomas, ou às vezes você fez um tratamento com antibiótico, alguma coisa, né? Aí depois pode estar apto para doar novamente. Quem teve dengue anormal tem que aguardar 30 dias após também ter tido a dengue. E quem teve a dengue hemorrágica tem que aguardar 6 meses aí para poder realizar novamente a doação. Para até normalizar a questão de exames laboratoriais, tudo isso, né? Então, para o doador também estar seguro de realizar a sua doação também. E a gente também pensa, além do paciente, a gente pensa na proteção do doador também. Em primeiro lugar, a saúde do doador, né? A pessoa precisa estar saudável, né? Para fazer a doação. Então, em primeiro lugar, a saúde do doador. A doação, ela não pode prejudicar a saúde do doador, né? E a pessoa estando debilitada, a gente pede para guardar o período para depois então fazer a doação, recuperar, né, e aí depois poder fazer a doação. Temos uma outra possibilidade aí, né, Paula e Kellen, que aquela pessoa que busca então a orientação lá e de repente tem algo, vocês também orientam já a buscar uma ajuda, de repente já podem orientar diretamente aonde ela pode ir, com quem pode falar, né? Então já além do trabalho todo de vocês têm todo esse cuidado ainda com o doador, né, com essa pessoa que busca e de repente apresente algo que não possa, que ou impeça de ser um doador, né? Exatamente. Então, a gente tem mais de uma etapa, né? A gente tem a pré-triagem, que a gente chama de triagem física, que é justamente onde a gente verifica a pressão arterial do doador, o hematócrito, o peso, né? Então, a gente faz todo um trabalho de conferir se está tudo ok com esse doador, se ele está apto nessa parte. Daí, depois ele passa para essa segunda etapa, que é justamente a entrevista, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação também da vida do doador e se ele tá tudo ok, que ele pode realizar a doação, né? E, claro, se ele já tem uma dúvida, alguma coisa, ele já pode esclarecer durante esse momento também. Ou se que ele quiser, como a Paula falou, ir até o nosso serviço, já esclarecer a dúvida antes, né, de realizar a doação, para estar tudo ok, ou aguardar algum período, também pode fazer essa comunicação conosco lá. E eu tenho uma curiosidade que agora eu vou perguntar, porque quando eu vou doar, eu não olho para os outros doadores assim, nem olho para minha bolsinha lá. Todos os doadores doam a mesma quantidade de sangue? Sim, é 450 ml o padrão,
para doação para homens e mulheres. Claro, mulheres que têm um peso entre 50 a 55 quilos, então elas doam um pouquinho menos de volume, mas o padrão seria os 450. É o mesmo. Uhum. E há alguma dificuldade depois do organismo? Como é que funciona o organismo depois da doação, então, né? Há alguma dificuldade para ele repor? Porque a gente sabe, demora quanto tempo para repor esse sangue que saiu de mim, né? Que retiraram aí. Ele vai fazer falta? Em que momento que ele vai fazer falta? Ou ele vai te trazer alguma consequência assim, imediata, pouquinha? Você pode sentir algo diferente também, né? A maioria dos doadores sai super bem da doação, né? Sai. Exatamente. Então, o que a gente orienta? Justamente no dia da doação, ingerir bastante líquido para repor esse volume que perde, né, durante a doação. 2 horas depois, o organismo já começa a produzir um sangue novo, né? Leva alguns dias para recuperar totalmente, mas não vai ter perda, assim, considerável para o doador. Até porque a gente tem uma média de 6 a 8 litros no nosso corpo de sangue, então a gente vai ter 450 ml somente que vai ser doado. Então, é uma perda bem pequena do que a gente tem em todo o nosso corpo, né? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, assim, podem falar sobre isso, né? Mas tem pessoas que dizem assim, se eu dou o sangue eu emagreço, se eu dou o sangue eu engordo. Isso são mitos, né, Paula? Mitos, né? A doação, ela não engorda, não emagrece, ela não vai afinar, né? Não vai engrossar o sangue, como muitas pessoas acham que vai acontecer, né? E então, são mitos mesmo, né, Adri? E a pessoa que doa só tem a fazer o bem, né? Só tem a fazer o bem. E a receber o bem também quando vir a precisar, como você citou antes, né? Ou para você mesma, ou para sua família, para alguém da sua família, um filho, um parente, né? Porque a gente está propício a isso também. Ninguém está livre de um dia precisar receber o sangue, né? A gente tem uma buscativa, né, no hospital. Diariamente eu faço esse trabalho com as famílias dos pacientes que estão internados, né? E que necessitam de transfusão. E aí, muitas pessoas iniciam o processo da doação a partir, né, daquele momento. E nos relatam, né, a partir de agora, né, da necessidade, eu vi o quanto é importante a doação, né, e quero doar sempre. Então, isso também é importante, né, essa conscientização e a gente ter esse feedback dos doadores, né. E tão importante também é você estar doando, eu me sinto bem quando eu saio de lá sabendo que eu posso salvar, 4 vidas, né, que o meu sangue, ele é sim são, né, ele é um sangue bom, que eu posso dividir com outras pessoas e que não vai me fazer falta. Então, às vezes a gente pensa, vou doar dinheiro, vou doar uma ajuda, o sangue você não precisa ter o dinheiro, né? Você só precisa ter saúde. Então, e é um grande presente para quem está recebendo, né? Com certeza, né? A doação de sangue muitas vezes é a esperança de vida, né, para as pessoas, né? Temos aí doenças que se não for a transfusão, né, não tem como o paciente fazer o tratamento. O trabalho de vocês lá diariamente, seja recebendo pessoas, fazendo a pré-entrevista, fazendo os exames, ele é sempre contínuo, né? Qual é o horário e como é que a pessoa faz? Então, agora uma parte importante, assim, para a pessoa saber como é que ela faz essa doação. Como é que ela entra em contato, ela vai pessoalmente, ela liga, agenda, tem um número de telefone, né? Então, pode ficar à vontade para passar isso para as pessoas, para que elas possam, então, vir a buscar isso, né? Então, para uma melhor organização de tudo isso, né, que a gente falou até aqui, né, porque não é só a doação em si, a gente tem todo um processo, né, que faz com a bolsa de sangue doado. Hoje a gente atende mediante agendamento de horário, tá? Que pode ser feito tanto por telefone quanto por WhatsApp, né, ou pessoalmente também lá na nossa recepção. As coletas, elas são feitas na parte da manhã, das 7 da manhã até as 11h30, né, de segunda a sexta. Então, essa é a forma que a gente trabalha hoje. Como é que está hoje o banco de sangue? Se conscientizem. Como é que está? Está regular? Está com muita falta? A gente está agora com alguns pacientes que estão em tratamento, como eu comentei, de leucemia, então a gente está precisando de doadores. Isso, porque como a quantidade de plaquetas, a gente tem que ter uma quantidade maior de doadores para a gente conseguir fazer uma transfusão no paciente. Então a gente precisa, numa média, 5, 6, 7 doadores para fazer uma transfusão no paciente. Então, tem leucemia. Isso.
Se a gente tem, digamos, 3, 4 pacientes que estão precisando de plaquetas, a gente precisa uma média de uns 20 a 30 doadores por dia, para a gente conseguir suprir a necessidade dos pacientes. De então, uma pessoa. De 3 ou 4 pacientes, né? Então, tá, que tem a leucemia. Isso, e hoje, então, dentro do HCI, vocês têm pessoas que necessitam diariamente dessa quantidade de doadores para poder suprir aqueles pacientes. Exatamente. Fora todos os demais que vocês têm que suprir durante o dia, durante o mês, durante a semana. Isso, que tem outras doenças também, né? Então, a gente tá realmente com uma necessidade, como falamos, diária, né, de doadores. Então, a gente precisa manter o estoque e, como a gente comentou, tem a validade do sangue também. Então, para a gente conseguir girar o nosso estoque e manter a validade ok, a gente precisa todos os dias uma média dos 20 a 30 doadores. Isso é bastante, né? É bastante, mas assim, como eu falei, né, eu faço esse trabalho de captação de doadores, né, essa é a minha principal função, né, no banco de sangue, então a gente está sempre em busca, né, como você mesmo foi incluída agora na última doação, né, temos os nossos grupos no WhatsApp, Quem cuida no grupo do meu sangue lá. Separadinho, assim, por grupo sanguíneo. Se a gente precisa um tipo sanguíneo específico, a gente faz o convite pro pessoal ali, né? E aí também tem uns doadores que são fidelizados, né? Que eu já tenho até o contato no meu celular direto, né? E aí eu acabo chamando. Para você ver a importância do teu trabalho, né? E da tua pessoa, Paula, trabalhando em prol dessas pessoas, até no teu telefone particular, que talvez você não doe lá no momento que você pode, mas você salva muitas vidas, né? Com certeza, e me orgulho disso, né? Porque a captação, ela não é um trabalho, é um trabalho de formiguinha, né? E a gente vai conquistando os doadores para eles retornarem no nosso serviço, né? Então, porque o doador isso que é importante, né? É muito importante. O doador precisa se sentir bem lá, precisa ser acolhido, né? O doador que chega normalmente para doar pela primeira vez, ele chega com medo, né? Chega naquela ansiedade. Então, a gente precisa acolher esse doador, né? De uma forma tranquila, passar aquela segurança para ele, né? E assim, Adri, muitos doadores, 99% dos doadores que vão doar pela primeira vez, no final da doação me dizem assim, ou dizem para Kellen, é muito mais fácil do que eu imaginava. Né, gente? E né? Claro que tem, retomando ali a questão dos mitos, né? Tem aquele mito da questão da agulha, né? Porque a agulha, sim, ela é uma agulha calibrosa, né? Porque senão o sangue não vai sair, né? Diferente de uma coleta, de uma doação de uma coleta de... Normal para exames. De exames, né? De exames de sangue, exato. Então, é uma agulha siliconada, cortada a laser, né? A dor é só no momento que introduz a agulha. É específica, especial para isso. Específica para isso. Porque a doação em si, durante o processo ali... A gente não sente nada. Nem pode sentir, né? A doação, ela não pode doer, né? Se o doador estiver sentindo dor, essa doação, ela precisa ser interrompida. Né? Então, a doação, a picadinha ali, a beliscadinha que dá, né? Isso sim. Por isso que vocês estão lá todo momento, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então é uma atenção assim muito de vocês também, né? Como mulheres, como pessoas, como profissionais. E aproveitando que você citou antes, Paula, que vocês estão fazendo outro trabalho diferenciado, que é esse trabalho das palestras nas escolas, né? Como é que vocês veem que as pessoas estão recebendo isso? Porque são mais jovens aí, né? Como é que os jovens estão recebendo essas palestras? Eles têm curiosidade, eles têm ido, eles têm buscado mais, eles fazem perguntas, eles questionam? É muito bacana, né, Kellen? É um público que já tem 16 anos, né? Então a gente sempre vai quando a escola nos solicita, né? Ou quando a empresa nos solicita. E a gente tem uma parceria muito bacana, assim, porque a partir do momento que eles têm esse conhecimento, a vontade de doar aumenta, né? Então, os próprios professores, né, organizam os grupos e levam os alunos para fazer a doação. E isso é muito legal. Então, eles acabam saindo da escola e seguem fazendo a doação, né, Kellen? Exatamente.
Vocês têm, assim, além disso que vocês fazem, que vocês trabalham com o WhatsApp, então, com grupos e tipos sanguíneos, né, que também chamam as pessoas e os doadores por ali, além das palestras. Você acha que poderia ter algum outro tipo de trabalho, assim, que hoje vocês ainda não conseguem realizar? A gente tem as nossas campanhas, né, que são fidelizadas, então também mobiliza muitas pessoas a fazer a doação motivadas pela campanha, né? População, né? Agora em novembro a gente tem o nosso tradicional Grenal Solidário, né? Que ele já vai para a 15ª edição, né? Então as pessoas também, os nossos doadores, eles ficam esperando, eles se organizam para doar naquela semana do Grenal. Né? Nós também temos a doação do mês de agosto, que é a dos corretores de imóveis. Isso. Né? Eu sou corretora, nós também fizemos essa paralisação, como se diz, para que todos os corretores cheguem até o HC e façam a sua doação também. Nós né? temos assim, né, além das nossas campanhas, a gente tem aí esse apoio da comunidade, né? E eu acho que a doação de sangue é isso, né? Um precisa ajudar o outro. Hoje você está doando, amanhã você não sabe em qual posição você vai estar, né? Então precisa ter essa conscientização, sim. Paula, o que você diria para aquela pessoa que nunca doou, então, em poucas palavras, assim? Que não espere alguém próximo precisar, né? A gente lá no Banco de Sangue precisa de doadores todos os dias, como a Kellen falou. No mínimo 20 coletas por manhã a gente precisa fazer. E a gente vai ajustando conforme a nossa necessidade. Às vezes precisa mais, às vezes precisa, né? Como agora que a gente está com essa situação aí de vários pacientes internados, né, com leucemia. Então, isso é extremamente importante, né? Kellen, qual é a maior recompensa para você do teu trabalho, daquilo que você realiza, porque você também salva pessoas, né? É justamente ver a gratidão dos nossos doadores e de estar fazendo esse ato de amor e salvando os pacientes, e do nosso paciente também, de ele se recuperar, né, de vários pacientes retornarem e agradecerem, né, tanto os doadores quanto a equipe, por eles estarem bem de saúde, né, e que teve uma recuperação boa. O empenho, né, que a equipe mostrou durante todo o processo do tratamento, né? Exatamente, então isso é muito gratificante, tu ver que realmente tu salvou uma vida, né. E quando a gente também tem os nossos bebezinhos lá, né, na UTI neonatal, que às vezes eles precisam de sangue também, então muitas vezes eles só se salvam justamente por causa dessa transfusão. Dessa doação. Isso aí, exatamente. Então a gente fica muito feliz e realizado quando a gente vê que os nossos pacientes tiveram um resultado bom e que os nossos doadores fizeram a parte deles, né, de estar salvando as vidas. Muito bem, Paula. Pode falar. Não, é só gratidão. A Paula mesmo. tá louca de vontade de falar ali. Eu tô vendo o sorriso dela, de empolgação, né? Eu tenho que me controlar porque eu falo demais. Mas isso é bom, né? Nós queremos realmente ter esse conhecimento, tudo isso que vocês estão falando, que é importante para todos nós, para toda a população, né? Saber, né, a questão da doação e do precisar um dia, né? Eu estava rindo porque eu lembrei do comentário de um doador essa semana. Eu chamei para fazer a doação, um doador O negativo. Aí a colega da recepção perguntou para ele: o senhor vai doar para alguém? Ou é voluntária a sua doação? Não, quando a Paula me manda, eu venho. Viu? Então, manda vir, eu vou. Então, é só gratidão mesmo, né? Como agora no próximo domingo, então, é o Dia Mundial do Doador, né? Dizer que sim, né? Os nossos doadores, eles são verdadeiros heróis, né? E salvam vidas. Então, é só gratidão, né? Em nome do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas, gratidão aos nossos doadores. Muito Exatamente. Bem. Faço das palavras da Paula as minhas também. A gente agradece muito aos doadores, né? Então, esses doadores fidelizados que vêm sempre, realizam as suas 3 ou 4 doações do ano, né? Então, a gente vê o empenho deles também em esperar o prazo deles e já vir realizar a doação, né? Então, isso a gente fica muito realizado, realmente. E eu, né, como comunicadora, agradeço a Paula, a Kellen, então, por terem vindo até aqui, por esse trabalho importante que vocês realizam também junto ao HCI. Eu tenho certeza que isso é importante para vocês também. Em cada paciente, em cada doação, vocês se realizam, vocês buscam, vocês ajudam, né? Isso é importante para nós também. É importante ter pessoas como vocês, né, que estão sempre ajudando e sempre se dedicando de qualquer forma para ajudar a população e para ajudar aquela pessoa que precisa. Muito obrigada também por estarem hoje no programa, no Espaço Mulher, nos atendendo e nos passando todo esse conhecimento.
Não, a gente que só tem a agradecer, né, Adri? E a gente também se coloca à disposição, né? Porque são nesses momentos aí que as pessoas conseguem esclarecer as suas dúvidas, né? Então, muito obrigada. Vamos deixar o número do WhatsApp para o pessoal poder anotar aí e contatar vocês. Lembra, Paula, o número? Pode olhar aí o número para vocês. Eu lembro o outro. Não, mas pode olhar o número para a gente poder, então, deixar com você, né, essa informação que é importante, porque o WhatsApp é uma forma fácil, né, de você contatar. Nós temos, então, o telefone 3331-9373, né, que pode ser utilizado também para ligação, né, e o nosso WhatsApp, ele é 98176-3993. 98176-3993. Número fácil, então aí você tome nota e contate com a Paula, com a Kellen, né, que eu tenho certeza que vocês estarão lá, como estão aqui dispostos a receber, então, todo esse pessoal que vai doar. Isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. E a você que está conosco, lembrar que a doação de sangue é um ato de amor, como foi falado pela Paula e pela Kellen, né, que trabalham então no banco de sangue, que estão envolvidas com esse trabalho de doação todos os dias. Hoje você está doando, amanhã você pode precisar de uma doação, teu familiar pode precisar de uma doação. Então a nossa mensagem para você este mês do Espaço Mulher aqui da ZSTV Juí é: doe, busque então o banco de sangue, se informe, seja um doador. Até a próxima semana, nos encontramos lá.